Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vou falar aqui de síndrome de burnout. Mais um vídeo aí que eu tô gravando. Essa semana toda eu tô deixando alguns conteúdos aqui. Me desbloqueei, saí de uma rotina bem chata, bem pesada, né? Fui reprogramando a minha mente, fui tirando alguns bloqueios, fui mudando a minha mentalidade. Hoje estou participando de uma mentoria muito top. Estou abrindo a minha cabeça para muitas coisas e estou passando adiante tudo aquilo que eu estou aprendendo, tudo aquilo que eu estou desenvolvendo. Trabalho numa empresa, faço mentorias, faço atendimentos, faço muitas coisas e o que acontece durante o meu dia é que eu fico sobrecarregado. São tantas coisas, tantas atividades que a gente tem para fazer no nosso dia a dia, que se a gente não tiver o nosso controle emocional, conforme o vídeo anterior, a gente fica meio doido, fica meio piradão, né? O cansaço mental ele é pior que o cansaço físico. E eu já passei por uma situação bem complicada, bem pesada. Um dos meus vídeos anteriores eu comento partes, né, que eu acabei ficando doente enquanto eu trabalhava numa empresa anterior, uns 2 anos atrás. E o que acontece? Eu me esforcei tanto, eu me dediquei tanto, coloquei tanta energia naquele trabalho que eu fazia. Eu trabalhava com vendas, então era vendas, eu fazia parte de compras, eu recebia material, fazia separação de material, fazia embalagem, eu fazia muitas coisas dentro de um mesmo dia. Eu também dirigia carro, o carro da empresa ficava comigo. Eu tinha tantas atividades, eu tinha tantas tarefas, tantas responsabilidades que comecei a ficar muito sobrecarregado. Óbvio que isso aconteceria em algum momento. Até chegar a contratar outros funcionários para ajudar, para dividir as tarefas, mas ainda assim continuou muito pesado para mim. Eu sempre fui acostumado a trabalhar assim sob pressão. Eu fui acostumado assim a trabalhar com muitas coisas, muitas atividades ao mesmo tempo. Fazia várias coisas ao mesmo tempo, pegava várias atividades, vários serviços para fazer no mesmo dia. Eu não dividia isso. Eu não programava o meu dia, eu não dividia as tarefas por tempo, não determinava tempo para cada tarefa, né, para ficar mais claro. E eu coloquei tanta energia, me esforcei tanto, me dediquei tanto, que chegou um momento o meu corpo não aguentou mais, a minha mente não aguentou mais. Eu cheguei ali ao pico do esgotamento mental, que dentro da empresa nós chamamos de síndrome de burnout. Né? A minha cabeça ela ficou completamente destruída. Eu não tinha mais um raciocínio bom, eu não conseguia mais ter foco, a minha memória ficou péssima, eu não conseguia gravar mais nada. Alguém falava uma coisa para mim, menos de um minuto eu já esquecia, eu tinha que perguntar de novo o que tinha falado. E a parte física começou a ser bastante prejudicada, comecei a ter um, um incômodo no estômago, um esqueci a palavra agora, começou a gerar uma feridinha no estômago, né, por conta de tanto ácido, de tanto nervoso que eu passava. Uma das primeiras coisas que acontece quando a gente passa muito estresse é atacar o nosso estômago. E eu não tomava água o suficiente, eu não me alimentava da forma correta, eu mal me alimentava praticamente durante o dia. De manhã eu tomava um café puro, eu almoçava, não tinha hora de almoço, de tanto também que eu estava voado dentro da empresa, não tinha um horário de almoço fixo, né? Às vezes eu almoçava 1 hora, às vezes eu almoçava lá para as 2, 3 da tarde, comia mais ou menos, de noite comia mais ou menos também, e isso aí também foi me prejudicando demais. Eu coloquei tanta energia, me disponibilizei, né, de tudo que eu tinha de condição para fazer aquelas tarefas, que chegou a esse ponto que eu cheguei de síndrome de burnout, que é esse esgotamento mental. Eu comecei a ter muita fraqueza, muita tontura, a minha cabeça, como eu falei, começou a ficar muito ruim assim de memória, foco. Eu sentava na frente do computador para passar um orçamento, montar alguma coisa, mandar um e-mail e ficava ali, ficava, o negócio não mudava, o negócio não ia para frente. Aí eu levantava, tomava uma água, voltava, conversava, eu tentava fazer de novo, mas eu não tinha foco, não tinha direção, ficava completamente perdido. A minha comunicação, conforme eu disse em outros vídeos, minha comunicação começou a ficar mais agressiva, né, porque eu comecei a perder o meu controle próprio. Comecei a ficar uma pessoa mais agressiva, mais explosiva. Eu tive uns atritos muito grandes com um dos funcionários dessa empresa. Foi bem pesado. Teve uma situação específica
Antes de eu chegar a esse ponto de esgotamento, teve uma situação específica que eu tive que ir para o hospital. De tão mal que eu fiquei, com tanta. Me deu uma enxaqueca, foi a primeira vez que eu tive uma enxaqueca na vida. Por conta de uma discussão que eu comecei a ter, assim, dia após dia com um funcionário dessa empresa. E foi muito complicado porque eu não sabia lidar com a situação, eu não sabia lidar com as pessoas assim, em determinados assuntos assim, de psicológico mesmo. Né? A pessoa era muito jovem, eu não compreendia o lado dele também, eu não me colocava no lugar dele. Eu queria que ele fosse algo que eu queria colocar para ele ser, eu não aceitava a forma que ele era, eu não tentei ajudar ele. De certa forma eu ajudei, ensinei, tentei explicar algumas coisas, passei alguma experiência de vida, só que cada pessoa funciona de um jeito. E eu comecei a meio que exigir que esse funcionário fosse mais parecido comigo. Eu comecei a exigir que ele começasse a trabalhar da mesma forma que eu trabalho, que ele pensasse da mesma forma que eu penso, né, que eu pensava na época. E isso aí começou a gerar muitos atritos, a gente começou a ter muitas discussões. Acabei indo para o hospital, muita enxaqueca, uma coisa muito esquisita, muito doida. Aí conforme foi passando o tempo, foi aumentando o estresse, era muito trabalho, o trabalho era pesado, era cansativo, era chato. Aí começou, o ambiente começou a ficar pesado para mim, né? Aí a comunicação com os outros funcionários começou a ficar chata também. O meu estresse começou a aumentar cada vez mais. Eu comecei a perder cada vez mais o foco de tudo, a concentração de tudo. Em casa também eu ficava meio que viajando na maionese, eu não tinha mais o controle assim, eu não tinha foco, não tinha concentração mais. As coisas que eu fazia na minha casa também era tudo por fazer, eu não tinha aquele negócio de fazer tudo certinho, bonitinho, do jeito certo, eu fazia só por fazer. Foi acontecendo muitas e muitas coisas e eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha. Aí na área de trabalho começou a pesar tanto, que eu acabei ficando doente. Aí, como eu disse no outro vídeo, acabei gastando em torno de R$ 1.400 de exame. Todos os exames constavam que eu não tinha nada, eu estava completamente bem. No corpo, a parte física, coração, circulação, tá tudo certo, tá tudo certo. Não tinha nada de errado. Enquanto isso, eu estava doente. Era enxaqueca todos os dias, era fraqueza o tempo todo, tontura, né, vertigem, qualquer movimento que eu fizesse, que mexesse muito a cabeça, escurecia completamente a visão, ficava preta as minhas vistas, apagava completamente. Eu tinha que me grudar em alguma coisa, segurar numa mesa, numa cadeira, numa prateleira, eu tinha que me segurar em alguma coisa para não cair. E se eu abaixasse no chão para fazer alguma coisa, qualquer coisa que precisasse, na hora que fosse levantar eu precisaria de ajuda, ou um apoio de alguém, ou segurar alguma coisa para poder levantar. E eu tinha que ficar com os olhos ali fechados ali um tempo, pelo menos um minuto ali, para até voltar ao normal ali, para conseguir pegar e me estabilizar e poder voltar ao movimento. De tão fraco que eu estava. A minha alimentação foi ficando cada vez pior, comecei a me alimentar cada vez menos, os intervalos cada vez mais longos. Eu não percebia isso também. Água, raramente eu tomava água, então eu não me cuidava, então eu não comia nada saudável, não comia nenhuma fruta, almoçava assim muito tarde, mal tomava água e era o tempo todo estressado, preocupação com as vendas, preocupação com a meta, preocupação com as peças que precisa chegar. Eu também conversava com muitos fornecedores, então era muito estressante. Eu tinha que gerar os pedidos de compra, gerar os pedidos de venda, liberar os pedidos para faturamento. Então era tanta coisa que eu fazia e eu coloquei tanta energia nisso, eu foquei tanto nisso, que sem eu perceber eu fiquei doente. Eu acabei com a minha saúde mental. Eu perdi totalmente o controle daquilo que eu era, daquilo que eu precisava fazer, daquilo que eu precisava ser. E foi muito complicado essa situação, essa parte, nessa fase da minha vida, porque eu fiquei completamente fora de mim. Aí vem também a parte que eu comentei no outro vídeo, que começou a bater as minhas crises de depressão novamente e eu comecei a ter umas crises fortes de ansiedade. Então eu comecei a ter sintomas, sensações, né, pelo corpo que me causava assim, detalhava, né, as questões de ansiedade. Aí comecei a ter crise de depressão. Aí conforme eu coloquei no outro vídeo, eu comecei a ter pensamentos destrutivos. Eu tinha pensamentos destrutivos contra mim mesmo e contra outras pessoas. Eu tinha uma imaginação muito fértil para esse tipo de coisa. Na ida para o trabalho e na volta, dirigindo como eu ficava por causa da empresa, eu ficava imaginando, criando diversas cenas, diversas formas de me machucar, de me ferir de alguma forma, né, usando aquele carro. Então é tanta coisa que se você não prestar atenção, se você não reparar
não ter percepção de como você funciona, o que está acontecendo no seu dia a dia, do quanto você está se esforçando em certas coisas, em certas atividades, você vai perder o controle. Eu assumi uma responsabilidade muito grande, cuidar do departamento de vendas, atender cliente, prospectar, fazer as partes de compra, negociar com fornecedores, recebia material, fazia embalagem, chamava a transportadora, ajudava, auxiliava o pessoal da manutenção, de quando chegava serviço de manutenção para fazer equipamentos. Então era tanta atividade que não tinha tempo para eu cuidar de mim mesmo, não tinha tempo para fazer minha alimentação. Primeiro, os horários eu tinha, mas eu focava tanto no trabalho que eu achava ali inconsciente que não precisava fazer. Né? Eu achava que o trabalho era mais importante. O meu ex-gerente sempre falava, faz a hora de almoço é essencial, tem que fazer, eu não quero você trabalhando na hora de almoço, faz lá, para meio-dia, todo dia meio-dia, ou todo dia meio-dia e meio, ou uma hora, escolhe um horário, mas todo dia para e faz o seu almoço, faz sua hora de almoço, tira esse momento para você e descansa. Mas eu era tão orgulhoso que eu não aceitava isso. Eu queria fazer meu trabalho, eu sempre quis fazer meu trabalho da melhor forma possível, atender o máximo de coisas possível, fazer o máximo de atividade possível. Que na empresa anterior a essa também eu trabalhei 8 anos sob muita pressão, era muita coisa. Era muita atividade para poucos funcionários. Então eu já vinha já com esse costume, né? Esse vício de pegar e abraçar o mundo ali na área de trabalho, querer fazer tudo sozinho e não dividir as tarefas, não pedir ajuda, não dividir, não separar o que é melhor para um fazer, o que é melhor para o outro. Eu até meio que liderava as pessoas, mas ao mesmo tempo que eu liderava, eu ia fazendo as coisas junto, eu ia fazendo as tarefas junto ali, ou assumia, porque às vezes a pessoa não fazia do jeito que eu queria, às vezes a pessoa não tinha aquela habilidade, então eu tinha que assumir aquelas tarefas também para poder sair, para poder desenrolar o serviço. E com certeza você também faz a mesma coisa. Infelizmente é o que mais acontece, né, em toda a área de trabalho. Você se dedica demais, você coloca energia demais naquilo que você precisa fazer e esquece de cuidar de você. Você não toma água, você não vai no banheiro, fica segurando a urina, por exemplo, você pode causar infecção de urina. Você não se alimenta, você não come uma fruta, você não come os nutrientes que você precisa, né, gordura e tal, tudo aquilo que é essencial para o nosso corpo, você não come. Da mesma forma que eu não fazia. Aí chegou esse pico de cansaço mental, né, esse esgotamento mental, fiquei doente, fiz vários exames, os exames diziam que eu não tinha nada, eu não conseguia comer, não sentia mais vontade de comer, mal sentia sede e o estresse foi tão grande que fui ficando cada vez pior e chegou um dia específico que eu passei mal completamente. Eu sentei lá num pallet, acabei deitando para trás ali, dali eu fiquei. Comecei a ficar branco, começou a dar tremedeira, cheguei na sala do meu gerente, aí perguntou como é que tava, aí eu comecei a ficar meio aéreo, comecei a perder a noção do espaço, do tempo e o espaço ali, o ambiente, né? E aí eu tava com o olho fechado, comecei a ficar com muita dor. Começou a dar uma dor muito forte no peito. O coração disparou, ficou muito forte. Eu tive um ataque de pânico naquele momento, que foi também uma coisa nova, né, de acordo com tanta coisa que eu estava fazendo de errado no meu dia a dia, com tanto estresse, com tanta atividade que eu pegava para fazer. Tive um ataque de pânico, o coração disparou. Conforme eu falei no outro vídeo, né? O meu peito assim ficou tudo marcado, todo vermelho, todo riscado, de tanto que eu apertava, de tanto que eu puxava assim para tentar abrir, assim, era como se eu estivesse querendo abrir assim a pele para sair o coração para fora porque estava apertado demais, estava doendo muito, estava batendo muito forte. O pulmão, o peito, toda a região doía demais, eu não conseguia respirar direito. Eu puxava muito forte assim pela boca, não conseguia puxar pelo nariz. Eu ficava tentando respirar com aquela respiração bem desesperada mesmo. A minha cabeça começou a doer, começou a parecer que tinha uma morsa, começou a esmagar minha cabeça, esmagar. Eu começava a puxar o cabelo assim, comecei a ficar puxando para tentar, né, de alguma forma me livrar dessa dor doida que tava me dando. A minha cabeça parecia que estava sendo esmagada, literalmente esmagada. Aí eu perdi totalmente a noção do tempo, a noção do espaço, do ambiente. Eu não ouvia quem estava ali junto comigo. Eu fiquei sentado ali em desespero, tentando respirar e puxando aqui assim a pele, aquele desespero, aquele momento.
com certeza eu achei ele que ia morrer, porque a única coisa que eu pensava era isso. Eu falava, meu, vou morrer agora, agora lascou, tô ferrado. Meu, entrei em desespero, perdi totalmente o controle. E aquela dor absurda, não conseguia respirar, a minha cabeça parecia que estava sendo esmagada, uma enxaqueca muito forte e aquele desespero. Comecei a ficar muito branco, muito pálido, começou a dar tremedeira, comecei a ficar gelado e, meu, aconteceu isso. Foi um ataque de pânico. E naquele ambiente ninguém tinha esse conhecimento, ninguém sabia como proceder, né, numa situação dessa, não sabia o que fazer, ficava completamente perdido. Até que, não, vamos levar você para o hospital. E eu acabei num posto de saúde ali de quinta categoria, de 10ª categoria, que pelo amor de Deus, eu entendo completamente, 100% como que a população sofre em relação à saúde, né? Porque infelizmente o governo não está nem aí para a população, só pensa naquilo que beneficia eles mesmos, eles próprios, e a saúde é muito precária. Então me levaram ali para um posto de saúde, chegaram lá os enfermeiros, as pessoas que atenderam, mal deram atenção para mim, para minha situação, e perguntaram para o rapaz que me levou se eu era dependente químico, se eu estava com dependência alcoólica, se eu era dependente alcoólico. Me trataram como um drogado ou como um alcoólatra, pela situação que eu estava, o jeito que eu estava, né? Os sintomas ali que eu estava tendo. Ele começou a falar ali, ele está com abstinência de droga, ele está com abstinência de álcool. Aí eu falei, não, mas ele nem bebe, ele nem usa droga, ele trabalha aqui com a gente na empresa e tudo. Começou a explicar. Aí me levaram para outro setor e fizeram as mesmas perguntas. Ele é dependente alcoólico, ele é dependente de droga, ele está com dependência, quanto tempo que ele não usa? Começou a me tratar dessa forma. Não perguntaram meu nome, não perguntaram o que eu estava sentindo, simplesmente olharam para mim e deduziram o que eu era. Né? Eles não fizeram nenhuma tipo pergunta. Perguntaram para o rapaz que me levou se eu estava com dependência de álcool ou droga. Aí eu fiquei lá naquele desespero, no ponto crítico da Covid, né? A minha máscara caiu, não sei onde foi parar, e eu puxando aquelas respiradas bem forte dentro daquele ambiente sujo, imundo, e eu não tinha nem noção de onde eu estava, eu simplesmente pedia socorro, eu não conseguia respirar, o meu peito doía, era muita dor, começou a doer o corpo, as pernas, tudo, de tanto que eu ficava contraindo muito, né? Aí passou um tempo, aí fizeram alguns exames, estava normal, os batimentos cardíacos, e depois pegaram e me aplicaram 2 injeções. Uma enfermeira lá, eu acho que ela estava meio estressada no dia, ela pegou e aplicou uma injeção na lateral do braço. Ela aplicou com tanta força que eu nem sei como que não quebrou a agulha, porque ela simplesmente enfiou de uma vez a agulha e injetou de uma vez. Essa dor foi talvez pior do que a dor que eu já estava sentindo, porque foi muito forte. Eu senti batendo no osso. Ela simplesmente enfiou a agulha de uma vez, injetou de uma vez e tirou. Aí eu senti aquela dor horrível, adormeceu todo o braço, doeu demais. Eu fiquei quase 2 semanas com o braço dolorido. Aí ela veio do outro lado e mandou outra injeção do lado. Aí, coisa de segundos ali, comecei a acalmar, o batimento cardíaco baixou, a respiração se normalizou. Colocaram a máscara de volta em mim, com um cheiro forte de álcool, acho que era a minha, deve ter achado. Passaram o álcool mais ou menos, colocaram a máscara em mim e fiquei de observação, jogado e drogado pelos cantos lá. Aí me liberaram, o rapaz me trouxe de volta para a empresa, eu fiquei no carro o dia inteiro, debaixo de um telhadinho lá, porque não tinha ninguém para me trazer para casa, porque era muito longe, só tinha um carro no caso ali para poder transportar a gente, não tinha como ninguém sair da empresa e me trazer para casa. A minha esposa ela ficou o dia inteiro lá desesperada, que ela tentou entrar em contato comigo na hora do almoço, né, que a gente sempre conversa, ela não conseguia falar comigo, e ficou desesperada, mandava mensagem, ligava no meu número, e o pessoal começava a atender ela e explicou o que estava acontecendo e tudo. Ela ficou o dia inteiro ali no desespero e eu fiquei o dia inteiro apagado, completamente apagado dentro do carro, até chegar o finalzinho da tarde e a gente poder vir embora. Porque da empresa para minha casa é em torno de 1 hora e 10 de viagem, que era bem longe. E, meu, aí o que eu ganhei com isso? Nada, não ganhei nada. Eu me estressei demais, eu me esforcei demais, eu me entreguei demais, eu fiquei doente, fui parar num lugar imundo, horrível, numa situação precária de saúde, fui tratado como um drogado, fui tratado como um alcoolista, um alcoólatra,
Meu, foi tão tenso, que hoje, refletindo e eu falando disso, eu colocando isso pra fora, hoje chega a ser engraçado, né? Do tanto de coisa que eu aprendi do ano passado para cá, do tanto de coisa que eu aprendi, o tanto que eu mudei minha mente, a mentalidade, o tanto de reprogramação que eu fiz, né, para eliminar crenças, traumas, bloqueios, foi tanta coisa que eu fiz e hoje pensando em trazer esse assunto de novo, chega a ser muito engraçado o que aconteceu. Porque se eu soubesse como a nossa mente funciona nessa época, se eu tivesse esse conhecimento, se eu tivesse controle emocional, se eu tivesse controle de tudo, do meu corpo, dos meus pensamentos, das minhas emoções, se eu tivesse tudo isso, se eu tivesse essa ciência, esse conhecimento, não teria passado por tudo isso. Eu não teria passado por tanto estresse, por tanta raiva. Eu comecei a chegar um momento lá de ter muito ódio com um dos funcionários que estava lá, que estava me prejudicando demais ali. Eu não tinha controle emocional, eu era, né, cabeçudo, né, não tinha nada, não tinha controle nenhum. Então, foi tanta coisa que se eu tivesse conhecimento de hoje, eu teria completamente uma nova história lá. Ia acontecer tudo completamente diferente. E também, se tivesse sido diferente, eu não teria saído daquela empresa, para estar numa empresa ainda melhor. Eu não teria saído daquela empresa que eu ganhava um salário X para hoje ter um salário muito melhor. Entendeu? Eu não teria saído daquela empresa para hoje trabalhar também como mentor, para ser um mentor e um reprogramador mental. Então, tudo assim acontece no tempo de Deus. A gente não sabe, não entende. Só que se a gente também não procurar ter conhecimento, não estudar, não procurar saber como a gente funciona, o que a gente pode fazer para melhorar nosso dia a dia, como que a gente pode fazer para melhorar as nossas atividades de trabalho, nem Deus vai poder ajudar, porque Deus ajuda aqueles que se movem, aqueles que fazem, né, o que precisa ser feito. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, se a gente ficar sentado ali esperando, nunca a gente vai receber, nunca vai acontecer. Mas se a gente pedir algo para Deus, a gente pegar e se mover, se colocar em movimento, fazer, buscar, estudar, falar com uma pessoa, falar com outra, né, e buscar o conhecimento, a gente consegue aquilo que a gente está pedindo, aquilo que a gente deseja. Então tem essa parte de movimento. E depois que aconteceu toda essa questão comigo nessa empresa, eu até solicitei aumento, tal, isso, aquilo, conversei, tentei melhorar. Tentei trazer uma forma assim de eu me esforçar mais, só que de uma forma diferente. Né? Trazer uma valorização melhor para aquilo que eu estava fazendo pela empresa. E, infelizmente eu não tive, isso, infelizmente foi totalmente ao contrário. Isso causou também um grande desgaste mental e físico. Isso aí aumentou também é, uma falta de controle emocional um pouquinho mais pesada, porque eu pedi uma coisa, veio outra, eu esperava uma coisa, veio outra, né? Aquilo que eu esperava da pessoa ali que eu conversei, que eu queria receber dele, que eu queria ouvir dele, veio completamente diferente, e isso causou ali um grande desgaste, e tudo que eu tive que fazer, tudo que aconteceu foi meu, eu vou sair dessa empresa, eu preciso sair dessa empresa, porque eu me dediquei por muito tempo, um pouco mais de 3 anos, eu me acabei de trabalhar fisicamente e emocionalmente. Eu me dediquei demais para a empresa, levantando a empresa praticamente do zero. Fiz tanta coisa, me esforcei tanto para aquilo, para chegar naquele momento de eu pedir algo para mim, eu não receber. Foi muito injusto, né? Foi muito injusto. Aí surgiu uma oportunidade melhor, né, de uma outra empresa. Conversei com a pessoa, falei, ó, o que eu tenho assim que eu posso fazer é assim, assim, assim assado. Se tiver assim, se for do seu agrado, se fizer sentido para você, a gente fecha negócio com a pessoa externa de outra empresa, né, que eu não posso comentar aqui. Aí, beleza. Conversei com essa pessoa, passei para ele as condições que eu teria, que eu tinha no momento, e eu comecei a orar para Deus, comecei a pedir para Deus, Deus, se for da sua vontade, se for melhor para mim, se for para ser essa mudança de área de trabalho, essa mudança de empresa, eu peço que o Senhor abençoe, eu peço que o Senhor esteja à frente de tudo. E se for para acontecer, que na próxima semana a resposta seja sim e eu saia da empresa que eu estou para partir para essa empresa nova. E eu orei muito, entreguei nas mãos de Deus, deixei o tempo todo nas mãos de Deus. Na próxima semana eu tentei a última conversa nessa empresa que eu estava e eu vi que realmente não ia dar em nada, não ia para frente. Eu não fui valorizado da forma que eu esperava,
porque a gente cria muita expectativa na área de trabalho. A gente se esforça muito, a gente se dedica demais porque a gente cria expectativa de receber algo em troca. É receber um parabéns, é receber um obrigado, é receber um meu ótimo trabalho. E a gente não tem isso nas empresas. Os patrão, os chefes, os líderes, os supervisores, os diretores, eles não têm essa sensibilidade de chegar no funcionário e falar, meu, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que você está fazendo, meu, isso aqui ficou excelente, meu, isso aqui tá top, meu, você está evoluindo demais. Não existe isso nas empresas. E eu não tinha isso, e eu esperava isso. Tudo que eu queria, eu tinha um problema de autoimagem e eu precisava, assim, eu tinha uma sensação que eu precisava ser aceito, né? Eu tinha esse negócio, eu não sei explicar agora, mas era uma coisinha dentro de mim que tudo que eu fazia era para trazer ali uma aprovação, né? A forma que eu me esforçava, a forma que eu trabalhava, a forma que eu me dedicava, eu fazia tudo isso para impressionar uma pessoa, para essa pessoa me reconhecer e falar, meu, tá top, meu, tá da hora, meu, você é o cara, meu, é isso aí, vamos continuar assim e tal. E não tinha, cara, não tinha. Eu tinha necessidade de aprovação. Acabei de vir a frase. Eu tinha necessidade de aprovação. Então eu me esforçava demais, me acabava, não importava. Ficava minando suor, regaçava, corpo todo dolorido, cansado. No outro dia estava lá de novo, de novo, de novo. No outro dia de novo. E a semana, outra semana, um mês, 2 meses, um ano, 2 anos, 3 anos, o tempo todo. Para chegar naquele momento que você pede lá uma aprovação, uma aceitação, que você cria uma expectativa tão grande que na hora que você chega lá, para você querer, para você pedir, expressar aquilo que você está querendo, que você está precisando, você tem uma resposta completamente ao contrário daquilo que você esperava. Ainda mais da pessoa que você mais admirava. Então, naquele momento, a minha admiração acabou. A amizade que eu tinha com essa pessoa ali, ela foi destruída, porque o tanto que eu me esforcei por ele, na hora que eu pedi uma coisa muito simples, não veio aquilo que eu esperava. Foi completamente diferente, eu não estava preparado. Também porque eu não tinha controle emocional. Porque se eu conseguisse controlar as minhas emoções, os meus sentimentos, de acordo com a resposta dele, eu ia trabalhar em cima, eu ia trabalhar, beleza. Eu tive um não hoje, eu tive uma resposta diferente hoje, tá, o que eu posso fazer de diferente para conseguir aquilo que eu realmente quero? O que eu posso fazer? Como que eu posso fazer no dia a dia para pegar e mudar essa resposta dele? O que eu posso fazer, o que eu posso falar, o que eu posso agregar, o que eu posso trazer de diferente para a empresa, para as minhas atividades, o que eu posso fazer de diferente para conseguir aquilo que eu quero? Eu não tinha nada disso. Então eu me fechei, aí o que eu fiz? Saí da sala, liguei para o cara da outra empresa, falei, então, seguinte, a minha proposta é assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Você concorda? Você aceita? Tá tudo bem para você? E o cara só falou, Wellington, tá fechado, tá fechado. Já vou aqui fazer a preparação, tudo que precisa fazer, documentação, e você já pode vir, tá fechado. Por telefone. E, meu, foi coisa de Deus, porque eu pedi muito para Deus na semana anterior que ele abençoasse, que se fosse da vontade dele, que desse certo eu sair da empresa que eu estava para ir para uma empresa nova. E Deus foi tão bom que simplesmente o que aconteceu? A minha contraproposta que eu fiz para esse rapaz da outra empresa, da empresa nova, foi meio que absurdo, assim, aos meus olhos, aos olhos de muitas outras pessoas. Foi completamente absurdo. Mas eu falei, é o seguinte, minha posição é assim, assim, assado, eu preciso disso, 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 é desse jeito aqui. Tá tudo bem para você? E o cara simplesmente falou, Wellington, tá fechado, tá tudo certo. E aconteceu. Então eu saí da empresa, já iniciei já na empresa nova, já estou praticamente, estou indo para o segundo ano, tá indo bem pra caramba, estou crescendo demais, eu estou gerenciando uma empresa, eu estou gerenciando funcionários, gestão da parte de logística, de vendas comercial, estou fazendo tanta coisa boa, tudo que eu fazia na outra empresa que não dava resultado que eu esperava, hoje nessa empresa nova eu estou tendo. Então, tudo aquilo que eu desejo, que eu quero mostrar, que eu quero ensinar, que eu quero fazer, acontece. Porque eu tenho esse negócio de, eu preciso fazer isso, eu converso com uma pessoa, a pessoa, não, beleza, legal, vamos fazer. Aí eu passo uma outra atividade, não, tá top, vamos fazer. E eu vou delegando, eu vou gerenciando. Meu, eu não fiquei mais doente depois que eu saí dessa empresa, eu não fiquei mais doente, eu não tive mais tontura, eu não tive mais fraqueza, eu não tive mais dor de cabeça. Foi rara a vez que eu tive dor de cabeça. Enxaqueca foi 2 vezes só na vida que eu tive, foi dentro dessa empresa que eu estava anteriormente.
Então aconteceu tudo isso. A partir do momento que eu comecei a ter consciência, a ter noção das coisas, chegou o momento do extremo mesmo, eu precisei ficar doente para enxergar aquilo que estava acontecendo. Se eu não tivesse ficado doente, se eu não tivesse passado por toda essa situação, eu não teria, sei lá, pedido um aumento, pedido isso, pedido aquilo. Eu ia continuar fazendo a mesma coisa. Eu ia continuar me esforçando demais, ia continuar me entregando demais a troco de nada. Porque, que nem eu disse, como eu disse, as empresas, elas não importam, elas não se importam com o funcionário. Elas não querem saber se o funcionário está bem, se ele está bem na casa dele, como é que tá as coisas na casa dele. É muito raro isso. As empresas não têm esse negócio de chegar assim e dar um parabéns para o funcionário, dar um incentivo, falar uma coisa legal, né, levantar a moral do funcionário. Não tem essas coisas. E é por isso que a maioria dos funcionários de qualquer departamento, qualquer setor de empresa, está sempre estressado, está sempre bravo, está sempre bruto, né? Às vezes é muito arrogante, é muito estúpido, briga muito uns com os outros dentro da própria empresa, ou discute muito com o supervisor ou líder de setor, quando a empresa é muito grande, tem vários setores, igual eu trabalhei numa empresa que era assim. Então tinha muitos conflitos em cada setor, porque não tinha nenhum tipo de valorização. Uma frase que ficou gravada para mim numa empresa que eu trabalhei 8 anos é que o melhor incentivo para o funcionário, e isso veio de um diretor da empresa, um dos, né, que já passou, ele foi dispensado, mas ele deixou essa frase aqui para um funcionário do departamento comercial da empresa. Ele falou assim, ó, esse rapaz foi pedir um aumento, né? Falou, ó, o melhor incentivo que um funcionário pode ter dentro de uma empresa é receber seu salário em dia. Então, o que ele quis dizer? Não adianta você pedir aumento para mim, não adianta você pedir cargo para mim, que você não vai ter. Cada pessoa é contratada para uma coisa específica para ganhar um valor X e, meu, dane-se o resto. Se você quer ganhar mais, ou você cria uma renda extra fora da empresa, você começa a criar, ou você entrega currículo, não sei, você parte para outra empresa para que você consiga um salário melhor, ou você vai ficar à mercê daquilo ali. Você vai ficar preso nessa empresa aí, 1, 2, 3, 10 anos você vai ficar preso nessa empresa aí ganhando aquele salário X. Então, você tem que ter essa percepção, essa escolha e ver o que fica bom para você ou não. Aí, quando esse diretor pegou e falou para esse funcionário, eu gravei essa frase, faz uns anos que eu ouvi, o melhor incentivo que um funcionário pode ter é receber seu salário em dia. Então, por mais que você se dedique na empresa, por mais que você se entregue, por mais que você se acabe fisicamente, emocionalmente, psicologicamente na empresa, a empresa não vai fazer nada além do que ela já faz por você. Ela só vai pagar seu salário em dia. Se tiver benefício, paga algum benefício. Se tiver cesta básica, entrega uma cesta básica. E você que se lasque. Esse é o problema das empresas. Então, tudo que aconteceu comigo nessa empresa gerou um conflito muito grande. Eu fiquei doente, aconteceu tanta coisa, né? A crise de depressão, ansiedade, ataque de pânico, aconteceu tudo isso. Eu precisei ter um choque de realidade, sair dessa empresa para uma empresa melhor. Tô bem pra caramba, estudei pra caramba, hoje ainda tô estudando pra caramba, tô pegando muito conhecimento. Aí agora, através dessas lives, eu tô colocando pra fora isso que eu tô aprendendo, tô colocando pra fora todas essas questões de mentalidade, de programação neurolinguística, de você se conhecer, de você ter a percepção de tudo que acontece ao seu redor, ao seu movimento, para você usar isso na área de trabalho, para que você não chegue a passar pelo que eu passei, que é a síndrome de burnout. É uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa dentro de uma empresa. E se você não tiver o controle emocional, se não tiver fisicamente estável, né, fisicamente bem, se alimentando bem, tomando muita água, se você não tiver esse controle de tudo, você vai cair no síndrome de burnout. E é desnecessário você cair quando você tem o conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, eu não teria caído. Mas também se eu não tivesse caído no síndrome de burnout, eu não teria mudado de empresa. Se eu não tivesse mudado de empresa, de repente eu ia estar triste até hoje, ia estar bravo até hoje, ia estar estressado até hoje, brigando com todo mundo até hoje. Então, tudo acontece no seu tempo. Deus tem um tempo para cada pessoa. Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho o tempo todo. E naquele momento, Deus colocou essa pessoa da empresa que eu estou hoje no meu caminho. Deus colocou ele ali porque falou, não, você já sofreu demais, já vou preparar uma coisa melhor para você aqui. E aconteceu tudo isso. Então, através de uma ligação ou outra, umas mensagens, eu saí dessa empresa que estava me fazendo mal, parti para uma empresa que está me fazendo muito bem, cresci demais como pessoa, cresci demais como ser humano, cresci demais espiritualmente, emocionalmente, em tudo. Eu cresci em todas as áreas da minha vida. Eu estou prosperando em tudo na minha área de vida. Qualquer parte da minha área de vida eu estou prosperando.
e só pelo fato de eu entregar nas mãos de Deus também, porque eu fazia tudo por conta própria. Eu tinha problema com orgulho, então eu não aceitava, eu não pedia, na verdade, a ajuda de ninguém. Se alguém oferecesse ajuda para mim, eu falava, não, não precisa, eu faço sozinho. Às vezes eu delegava, eu passava o serviço para uma pessoa, passava o serviço para outra, eu vinha observar para ver se estava sendo feito, aí não estava, ou não estava sendo feito como deveria, o que eu fazia? Eu ia lá, assumia aquela atividade para terminar ela. Aí lá na outra pessoa, assumia aquela responsabilidade para terminar aquela atividade. Ia só pegando, ia abraçando tudo. Na outra empresa que eu fiquei 8 anos, nessa empresa que eu fiquei 3 anos e meio mais ou menos, eu abraçava tudo. Eu não aceitava ajuda e não pedia ajuda. E quando eu pedia ajuda, eu delegava as atividades, as pessoas não faziam. E como eu era muito orgulhoso, gostava de me mostrar, de ser o grandioso do negócio, eu pegava e tomava as atividades de volta para mim. Ah, se você não vai fazer, deixa que eu faço. Ah, você está fazendo errado, deixa que eu faço. E ficava assumindo, assumindo, assumindo. Isso aí me sobrecarregou. Aí eu cheguei no pico do esgotamento mental, que é o que eu chamo na área de programação neurolinguística, para quem está em empresa, chamada de síndrome de burnout. Então, o que, que eu quero deixar aqui para vocês hoje é: tá estressado demais no trabalho? Tá cansativo demais no trabalho? A comunicação no departamento que você trabalha ali, tudo, com os funcionários, com o seu superior, líder, o que seja, tá difícil a comunicação? Primeira coisa que você precisa fazer é pensar assim e perceber e tentar identificar dentro de você mesmo como isso está me afetando, como que a falta de comunicação está me prejudicando, como que a comunicação com o fulano A, fulano B tá me prejudicando, como que está acontecendo. Esse cansaço que eu estou sentindo, esse estresse que eu estou sentindo, como que tá acontecendo aqui comigo, né? Como funciona? Eu penso demais numa atividade específica ou eu penso em todas as atividades do que eu preciso fazer? Eu me preocupo demais com o que a outra pessoa está deixando de fazer porque me incomoda. Às vezes você trabalha ali num setor de, sei lá, 5 pessoas, você está ali dedicado e focado. As outras, pelo menos umas 3 ali fica batendo papo, fazendo fofoca o dia inteiro. Isso está te afetando? Aí você tem que identificar, meu, essas conversas paralelas estão me afetando demais. Essas conversas, fofoca, está me atrapalhando. Por que eu tenho que trabalhar certinho e a pessoa não trabalha? Você precisa perceber isso, que acontece demais. E como que você vai ter uma conversa com seu supervisor, líder, gerente, o que for? Você começou a ter um tipo de conversa com ele, você tem que observar o tom da voz que você está falando com ele e que ele está retornando para você. Os assuntos que você fala, você tem que começar a observar se está tendo um retorno positivo para você, porque tudo acontece inconsciente. Então, se você partir para o lado racional e começar a observar o que acontece e como acontece no seu dia a dia, você vai conseguir identificar vários pontos ali que você pode ou melhorar em você mesmo, ou você trazer umas ideias, umas alternativas ali no seu ambiente de trabalho para que você altere ali a forma que as pessoas estão fazendo, estão se comunicando também ali no dia a dia, para que você traga ali um ambiente bom. Porque o que causa, a maioria das vezes, o que causa o síndrome de burnout é um ambiente pesado, um ambiente tóxico, um ambiente onde as pessoas falam muito palavrão, ficam o tempo todo xingando, né, o tempo todo reclamando. É um ambiente assim que, vamos supor, de 5 pessoas, uma ou duas trabalham ali certinho, toda regrada e as outras não. Aí tudo isso aí inconscientemente começa a te trazer um estresse e você não percebe. Você vai ficando estressado no primeiro dia, aí você releva. Você fica cansado, estressado no segundo dia, bate aquele negócio e você releva. Aí no terceiro você começa a ficar meio pesado, no quarto você começa a ficar puto, nos quintos, aí vai aumentando, chega um momento que você explode. Só que nesse momento de explosão, ou você vai ficar doente, ou você vai partir para a discussão com alguém, ou você vai pedir as contas, ou você vai partir para a ignorância ali física, vai acontecer alguma coisa. Então, comece a ter essa percepção assim, no seu dia a dia, comece a observar o seu ambiente de trabalho ali, como que as pessoas estão agindo de acordo com as atividades de trabalho, com a comunicação, a forma que elas falam, a postura, né? Começa a observar. Às vezes a pessoa está com um problema na casa dela e ela desconta no trabalho. Isso também é muito comum, porque a empresa é um lugar terapêutico. Eu adotei essa frase porque eu achei interessante, porque aconteceu muito comigo, né? A empresa é um local de psicologia, ali para você chegar e desabafar, porque todo mundo desabafa na empresa,
é um lugar para você xingar, porque todo mundo xinga, é um lugar para você extravasar, para você colocar sua raiva para fora. Eu acho incrível. A gente vai para a empresa para ter um propósito, para a gente trabalhar, exercer uma atividade, ter um salário, fazer isso, fazer aquilo. Só que a maioria das coisas que acontecem durante o dia é fofoca, desabafo, explosão de emoção, é tanta coisa ali, é sentimentos de raiva, sentimentos de alegria, é brincadeiras, é momento de briga, de estresse, é tanta coisa que acaba sendo terapêutico. Só que se você conseguir controlar ali o que você está pegando, você começar a ter a percepção da forma que as pessoas falam, a forma que as pessoas começam a agir com você, né, as atitudes das pessoas com você, quando você for conversar com elas, for falar, pedir alguma coisa, se você souber o jeitinho certo de falar, o jeito certo de pedir também, que na programação neurolinguística ajuda muito isso. Você a trazer uma forma de frase, uma forma de pergunta e deixar bem persuasiva. Se você quer que uma pessoa te ajude em uma certa atividade, você falando ali, você fazendo o pedido de uma forma assim mais simplificada e persuasiva, a pessoa ela não vai pensar para te responder, ela simplesmente vai fazer. E se você tiver essa noção, tiver esse conhecimento, você mesmo consegue deixar seu ambiente mais leve, seu ambiente mais tranquilo de trabalhar, mais agradável. Porque, que nem eu estava falando, o que eu estava falando, a síndrome de burnout é causada por isso. O ambiente pesado, ambiente tóxico, muito xingamento, muitas palavrões, muita reclamação, o tempo todo ali, aquele negócio pesado, aquela energia pesada, aquele negócio chato. E isso aí, inconscientemente, vai pegando você, vai te trazendo os pensamentos ruins, que você completamente troca totalmente ali a sua forma de pensar, porque o ambiente molda você, né? Você se entrega àquele ambiente pesado, então começa a mudar seus pensamentos, você começa a ficar com umas emoções bem pesadas, emoções assim bem negativas, com a sensação de estar sempre triste, de repente desanimado com tudo, aí você de repente começa a pensar, meu, essa empresa não vai dar certo, essa empresa não vai para frente, aí você começa, ao invés de você se preocupar com o seu trabalho, você começa a se preocupar demais com o que as outras pessoas estão fazendo, com a forma que elas estão trabalhando, você começa a se preocupar mais com os outros ali do que com suas próprias atividades. Isso aí vai causando frustrações, vai causando estresse cada vez mais forte, cada vez mais pesado. Aí seu comportamento começa a alterar. E o seu comportamento normalmente fica mais preguiçoso, você começa a procrastinar ali as suas atividades, você começa a deixar para depois muitas coisas, aí começa a acumular serviço para você, aí com esse acúmulo chega mais cobrança, aí você fica mais estressado, você fica mais bravo, fica mais nervoso, aí se você olha para as outras pessoas, as pessoas não estão se dedicando, aí você também não se dedica mais, é tanta coisa que acontece ali de forma inconsciente, que se você não tomar cuidado, não se cuidar, não prestar atenção, nos seus pensamentos, não ter esse controle, né, controle emocional e controle do ambiente que você está, você vai acabar chegando assim a desenvolver, né, e até passar pela síndrome de burnout, que é esse esgotamento mental que acaba, destrói. Eu tenho essa experiência muito pesada, foi horrível, uma das piores partes, assim, além das dores que eu sentia, né, muita tontura e fraqueza e tal, uma das coisas assim, que mais pesou para mim é que quando eu estava lá no posto eu fui tratado como dependente químico, eu fui tratado como alcoólatra. Essa aí foi a parte que mais pesou para mim, né? A questão toda em si, assim, essa foi a que mais pesou, porque eu era trabalhador, eu me esforçava demais, me dediquei demais para a empresa, eu suava a camisa, subia em cima de caminhão para descarregar tubos de ferro pesado, eu fazia tanta coisa para em um dia só eu ser considerado e ser tratado ali como um dependente químico ou um dependente alcoólatra. Isso aí foi o que mais pesou para mim. Então, conforme você vai pegando as manhas, assim, vai se conhecendo, vai entendendo como a mente funciona, vai pegando, tendo a percepção de ambiente, né? Como que as pessoas estão agindo, como que as pessoas estão falando, e você começa a mudar ali a sua forma de falar, a sua forma de agir, e você vai tomando o controle da situação do ambiente e daquelas pessoas, você começa a liderar ela, mesmo não sendo líder, mas você começa a liderar essas pessoas, você traz um ambiente mais leve, você traz um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais agradável de ficar, e você evita com certeza a síndrome de burnout. Agora, se você não se preocupar com isso, se você for na onda das outras pessoas,
Se você ficar absorvendo aquela energia pesada de ambiente de trabalho, você vai ficar doente. Você vai perder o controle completamente da sua mente, das suas emoções, dos seus comportamentos e, consequentemente, você vai acabar passando aí pelo que eu passei e que eu não quero pra ninguém, porque é uma merda, é horrível e a pior parte, como eu disse, foi ser tratado aí como um dependente alcoólatra ou um dependente químico. Isso aí foi, eu achei um tanto ridículo. E também o atendimento, né? Se você der sorte, você cair no hospital particular, beleza. Um hospital assim, é, ou melhor, se você der sorte de cair no hospital particular e com o pessoal ali que é bem dedicado, que é bem profissional, você está pagando, então as pessoas vão te dar a atenção necessária, beleza, vai ser top. Agora, se você der o azar que eu dei de cair num posto de saúde, onde as pessoas não querem saber quem é você, o que está acontecendo, simplesmente te julgam por aquilo que você está apresentando, essa é a parte assim, que mais pesa. E eu não desejo isso para ninguém, então se cuida aí, começa a ter esse controle da sua mente, controla o ambiente que você está. Se você começar a perceber que você está muito agressivo, começa a analisar como eu estou fazendo para ser assim tão agressivo com outras pessoas. Por exemplo, eu estou trabalhando, alguém chega e fala alguma coisa comigo e eu sou estúpido com a pessoa. O que aconteceu? Por que eu fui estúpido com a pessoa? Aí você tem que começar a puxar, começa a pensar aí, como que eu tô hoje assim, por que eu tô desse jeito? O que tá acontecendo na minha cabeça para eu estar com essa sensação, para eu estar desse jeito assim, mais grosseiro? Você tá no ambiente assim de lazer, você acaba sendo estúpido, nervoso com a pessoa. Peraí, opa, por que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? O que aconteceu na minha cabeça? O que está passando na minha cabeça, no meu coração? O que eu estou sentindo para eu estar desse jeito, com essas atitudes? O que está acontecendo? Você precisa fazer isso para você dominar, para você ter esse controle. Que se você não controlar, você se perde, você acaba, vai acabar no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço, a luzinha para sair era bem pequenininha, mas Deus foi tão bom comigo que mandou uma linha de costura bem fininha, bem frágil, e falou: segura aí, meu filho, que eu vou tirar você daí. Deus foi tão bom comigo que me tirou dessa situação. Então, eu deixo isso para você, controla suas emoções, controla seus pensamentos aí, começa a observar como sua mente funciona, começa a controlar o ambiente, né, a forma ali que as pessoas estão agindo. Se você vê que as pessoas estão um pouquinho estressadas, vai ali devagarzinho ali, conversa um pouquinho com elas, cede ali o ombro para elas ali, traz essa tranquilidade para a pessoa ali, para você controlar o ambiente, que é a nossa função quando a gente começa a ter a consciência de como as coisas funcionam, é nossa função a gente pegar e ajudar as outras pessoas ali, na área de trabalho, na sua casa, numa loja, no mercado, onde quer que você esteja. Porque hoje em dia, principalmente da pandemia para cá, as pessoas começaram a ficar muito estressadas, as pessoas começaram a ficar assim, extremamente, na verdade, começou a perder totalmente o controle emocional. Aí começou a ter muitas crises de ansiedade, a ansiedade agora, de um tempo para cá, é a doença do século, né? Além da Covid, que veio para atrapalhar um pouco, só que as pessoas começaram a perder o controle de tudo. Então, se você, por exemplo, eu estava aqui em São Paulo ontem, eu liguei no fornecedor para saber se podia passar lá para pegar uma pecinha lá, um negocinho muito besta de fazer, e a empresa responsável não conseguiu me dar um retorno, né, para saber se estava pronto ou não. Eu peguei e liguei nessa empresa para falar com a pessoa, e a pessoa falou assim, tipo, alô, bem arrogantão já. Aí falou, alô, uma voz bem pesada. Eu falei, tá, não sei o que, uma peça assim, sensacional. Aí ele já falou assim direto, eu já avisei, eu já falei que quando estiver pronto eu aviso. Eu falei, não, beleza e tal, é porque eu tô aqui na região, queria saber se você consegue entregar hoje que eu já passo, né, pra aproveitar o carro. Aí ele, de novo, bem estúpido, curto e grosso. Ô cara arrogante. Eu já falei que quando estiver pronto eu aviso. Eu já avisei lá. Não sei nem que você tá me ligando, eu já avisei. Eu falei, não, beleza e tal. Aí ele pegou e falou, é mais pra segunda-feira. Eu falei, então tá bom, segunda-feira. E segunda-feira é mais pra parte da manhã ou mais pra parte da tarde? Pra gente programar o carro ou chamar um motoboy? Aí ele falou, eu já falei que quando estiver pronto eu aviso. E desligou o telefone, cara. Eu falei, como que uma empresa, o cara ali à frente de uma empresa, né, a empresa é dele, ele tem uma equipe ali de 5 pessoas, é uma usinagem, ele faz uns itens muito específicos, bem complicado de fazer. O cara tem potencial para ser gigante no mercado.
Ele faz umas coisas ali que são poucas pessoas aqui em São Paulo que faz, e o cara tem um atendimento desse. Entendeu? Aí como que você vai lidar com essa pessoa? Eu poderia xingar ele, poderia falar palavrão, podia fazer qualquer coisa. Mas a situação que esse cara tá, eu não sei o que ele tá passando lá na casa dele, na empresa, no trabalho, eu não sei o que tá acontecendo. Mas simplesmente eu falei, meu, eu só respirei fundo e falei, o problema dele é com ele, então eu não vou assumir isso. E eu tinha essa mania de ficar assumindo o problema dos outros, né? As pessoas não estavam bem, não estavam, sei lá, tava toda zoada e eu queria pegar o problema da pessoa para resolver. Eu meio que obrigava a pessoa a se resolver ali na hora, né? E eu aprendi também nos últimos dias é que tudo tem seu tempo, cada pessoa tem o seu momento. Não adianta a gente pegar e forçar também as coisas, não adianta a gente forçar as pessoas a ser aquilo que a gente quer ou fazer aquilo que a gente quer. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu ritmo. E eu percebi que eu estava obrigando as pessoas ao meu redor a acompanhar o meu ritmo. Eu percebi que eu estava querendo obrigar as pessoas a fazer as coisas que eu faço, né? Porque o que é bom pra mim, às vezes não é bom pra você. E eu, tipo, caiu essa ficha, né? Caiu essa ficha, eu falei, meu, parei, eu não vou mais fazer isso. Porque eu tava obrigando todo mundo, eu falei, não, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que vir comigo, você tem que fazer não sei o quê. Não, eu faço assim e tal, você tem que fazer também. Eu tava com essa loucura, essa paranoia de querer mudar a vida das pessoas dessa forma, obrigando elas a fazer aquilo que eu queria. Só que agora, aí, tipo, caiu a ficha, eu entendi. E agora, como eu tô fazendo esses vídeos aqui, tipo, a cada vídeo que eu faço, dá uma clareada gigante na minha cabeça. Me traz mais desbloqueios, eu vou me liberando, vou me desfazendo de muitas coisas, vou me desassociando de várias coisas que antes eu tinha e eu não tinha percepção. Então eu deixo o vídeo gravado aqui, depois eu dou uma assistida lá e tal, e falo, meu, por que, que eu falei isso aqui? Meu, isso aqui não faz o menor sentido, eu não posso fazer isso não, porque eu estou querendo meio que obrigar a pessoa a fazer aquilo que eu quero. Eu comecei dessas coisas, essa percepção. E é o que eu falo pra você, de você começar a se observar. Se observar dentro da sua casa, se observar no seu relacionamento, é a forma que você trata a sua esposa, a sua namorada, ou esposo, namorado, a forma que você trata, a forma que você trata e que você recebe está completamente ligado. Então, se você trata uma pessoa bem, você vai receber um tratamento bom. Se você trata a pessoa mal, você vai receber um tratamento mal. É coisas que a gente não percebe no dia a dia, é coisas que vai acontecendo assim e a gente não percebe, é inconsciente. Então comece a ter essa percepção, comece a ter essa jogada, seja nem um MacGyver da sua mente, entendeu? Você começa a observar tudo que está acontecendo ao seu redor e usa isso a seu favor. Usa a persuasão para você conseguir as coisas que você quer, que você precisa melhorar tudo. Se você quer ajudar uma pessoa, usa a persuasão. É sempre bom você trazer ali referências para você poder ajudar alguém, para você mudar alguma coisa do dia a dia da pessoa. Você traz ali uma experiência, uma coisa que você já passou, ou uma coisa que alguém que você conhece muito já passou, e você traz, você ensina, você explica. E na área de trabalho, principalmente, para que você não caia no síndrome de burnout. Né? Você tem que começar ali a observar o ambiente, você tem que chegar e sentir aquele ambiente. Uma coisa que eu super recomendo para quem tem uma religião, antes de chegar na empresa, antes de entrar na empresa, já faz uma oração ali, ou do trajeto da sua casa até a empresa, você já faz uma oração, pede para Deus abençoar o seu dia, pede para Deus guiar você, pede para Deus guiar suas palavras e tudo para você ter um controle ali daquele ambiente, pede para Deus abençoar a empresa também, porque se você está trabalhando na empresa, a empresa precisa de você como funcionário, né, para benefício próprio deles, óbvio, e você precisa da empresa. Então você tem que pedir para Deus abençoar a empresa para que você continue empregado, para que você continue recebendo seu salário certinho. Então começa a perceber ali o que acontece no ambiente. Se um funcionário não está muito legal, está muito explosivo, está muito agressivo, ao invés de você pegar e bater de frente com ele, que é uma coisa que eu fiz durante alguns anos, e eu não recomendo, a não ser que você queira partir para a luta de MMA, por exemplo, da vida, eu aconselho você não fazer isso, não ficar enfrentando todo mundo, ainda mais quando a pessoa é 2, 3 vezes maior que você, deixa isso quieto. O que você faz? Ao invés de você pegar e questionar a pessoa, ou implicar com a pessoa, enfrentar a pessoa, querer discutir, bater boca, falando, meu, relaxa, chega ali perto da pessoa ali, coloca a mão no ombro dela e fala, oh, tá tudo bem aí e tal, você quer ajuda, você precisa de alguma coisa aí? Começa a oferecer sua ajuda ali pra ele. Ele vai estar lá todo grosseiro, todo bruto, lá xingando, brigando com todo mundo. Só chega ali, ó, tá tudo bem, você quer que eu te ajude? Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Oferece alguma coisa. Tá tudo bem? Qualquer coisa.
Às vezes a pessoa precisa de um abraço. Às vezes a pessoa precisa só de sentir ali um calor diferente, um toque. Às vezes a pessoa só precisa saber que tem alguém ali com ela. Como eu disse nos vídeos anteriores, a gente não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Às vezes só pelo fato de você falar um oi, você já transforma a vida dela. Às vezes o fato de você falar um bom dia com um sorriso ali, você já transforma o dia da pessoa. Então, evita essas coisas, porque também causa síndrome de burnout. A pessoa tá lá toda bruta, estressada, brigando com todo mundo, você se incomoda, você toma a dor da pessoa, em vez de ajudar, você vai lá e começa a implicar com ela. Você começa a bater boca, começa a brigar, começa a xingar, e você toma aquele ambiente, você toma aquela energia negativa, você pega pra você. Você absorve toda aquela coisa ruim. E uma vez que você absorve, ela não sai, ela fica em você. Então você absorveu uma energia negativa no primeiro dia, um estresse. Aí no segundo de novo, no quarto de novo, no quinto de novo. Quando é 2, 3 meses, 1 ano, 3 anos, você acaba caindo aí nessa doença mental nossa aí chamada síndrome de burnout. Você perde completamente a noção de tudo, o controle de tudo, fica doente, é uma merda, gasta dinheiro, um monte de dinheiro com exame para você descobrir que você não tem nada. E é tudo psicológico. Então comece a trabalhar a sua mente, comece a trabalhar a forma que você pensa, comece a controlar as suas emoções e conforme você vai aprendendo a fazer isso com você, comece a ensinar a pessoa que está do seu lado, marido, mulher, filho, filha, não importa quem, na área de trabalho, comece a ensinar as outras pessoas. Porque se você começar, é uma dica assim bem legal, que eu coloco em prática e funciona demais. As pessoas que eu já conheço há muito tempo, que tem esse negócio de ser muito estressado, tá sempre o tempo todo bravo, o tempo todo reclamando da vida, o tempo todo xingando, todo esse clima pesado e tenso, o que eu faço? Eu chego nessa pessoa, antigamente eu ficava questionando ela, ou eu entrava na pilha, ou discutia com a pessoa, ou ficava, não, você tá certo e tal, não sei o que, e tipo, dava moral pra ela. Aí agora, como eu tenho a percepção das coisas, eu entendo como nossa mente funciona, eu não vou lá preocupado com o que a pessoa está passando ali e o que está acontecendo externamente. Eu vou direto no foco, que é a mente dela. Então eu vou ali, chego devagarzinho, tal, falo um oi, não sei o que, não sei o que, começo a fazer umas perguntas ali meio bobinha, a pessoa vai tirando aquele escudo protetor que ela tem ali de guerra, né, que ela está sempre pronta para guerra, e eu vou entrando na cabeça da pessoa, vou tranquilizando ela, daqui a pouco a pessoa tá, nossa, tô bem. A pessoa nem sabe como que ficou bem. Através de umas perguntas bem simplesinhas que você pode fazendo ali, você vai abrindo a cabeça da pessoa, você tira o foco da pessoa daquilo que ela está passando ali naquele momento e você mantém o controle, você assume o controle. Né? Você faz a pessoa ficar relaxada, faz a pessoa ficar tranquila. Porque às vezes até você, se você fizer isso, você evita a pessoa em si cair na síndrome de burnout. Ou, se você fizer isso com uma ou mais pessoas, você evita até você mesmo, porque você vai deixar o ambiente sempre mais leve, um ambiente sempre mais tranquilo, um ambiente sempre mais alegre, assim, gostoso de ficar. Você vai ter prazer em ir para a empresa, você vai ter prazer de estar com aquelas pessoas, e não ao contrário. Então, comece a perceber isso, comece a analisar, seja um MacGyver mental ali, comece a ser um investigador, um Sherlock Holmes da vida. Comece a observar as pessoas, como que elas estão funcionando, a forma que elas estão falando, as expressões faciais dela, o tom de voz que elas estão usando. Comece a observar isso. Você vai aprender muita coisa e você vai evitar a passar por tudo isso que eu passei. Você vai evitar, ou até pior, né? Às vezes a pessoa acaba ficando numa situação pior que a minha, que eu tenho conhecidos, assim, não é amizade, assim, é coleguismo, né? Eu tenho conhecidos assim que chegou no pico do esgotamento mental, caiu na cama e não consegue levantar mais. Né? Ficou doente, mal consegue trabalhar, tipo, se entregou pra nada, se entregou pra merda, usando essa palavra. A pessoa perdeu completamente a noção de tudo, perdeu completamente o desejo, perdeu completamente a vontade de qualquer coisa. Ela não quer sair, ela não quer se comunicar, não quer receber visita, e fica o tempo todo falando, não, eu preciso mudar, eu preciso de ajuda, eu quero isso, eu quero aquilo. A pessoa cai numa depressão tão forte, tão pesada, que ela sabe que ela está nessa situação, mas ela não quer sair. Aí fica difícil. Então, tem pessoas que caem, que passam pelo que eu passei, levanta a cabeça e partiu, muda, vira a chave e vai embora. Tem outras que não, que se entrega completamente. E se a pessoa se entrega, aí vem todo tipo de doença. Porque quando a gente está depressivo, quando a gente está com muita crise de ansiedade, está com tanta coisa, tanto estresse,
a nossa imunidade baixa, então fica mais fácil para a gente pegar a gripe, fica mais fácil para a gente pegar uma pneumonia, fica mais fácil para a gente pegar uma diabetes, fica mais fácil para desenvolver o câncer, porque todos nós temos células cancerígenas, né? Ela desenvolve com o tempo, umas com mais facilidade, outras não. Só que principalmente as pessoas que não cuidam do lado emocional, não cuidam do lado físico dela, desenvolve mais fácil, desenvolve mais rápido. Né? Então vamos começar a mudar, vamos começar começar a perceber as coisas ao nosso redor, a ter esse controle emocional do que está acontecendo com a gente e com as outras pessoas no ambiente de trabalho, na sua casa. Às vezes num casamento ali, o marido e a mulher começam a ter muito atrito e começa a pensar, começa a criar crenças, né? Esse casamento não é para mim, eu me arrependo, e começa a trazer um monte de pensamentos ruins em relação ali à comunicação deles, não consegue ter uma comunicação boa, quando na verdade a solução está dentro da própria mente deles, que é só a forma deles ver enxergar a situação, a forma de falar. Então, se você consegue ter essa percepção das coisas, se você pega essa mania de ficar se observando e observar as outras pessoas, você pega a linguagem da pessoa, você pega o tom da voz, você pega o tipo de palavra e você contorna a situação, você muda, você modifica. Tem uma questão que a gente usa na programação neurolinguística, que é você ressignificar coisas. Né? E eu falo de um casamento assim, é só um exemplo. Pode ser uma amizade dentro de um trabalho, pode ser uma amizade que você tem assim, com um funcionário ou de outro setor da empresa, e essa amizade começa a desgastar, começa a ter muito atrito. Então, se você for inteligente, se você quiser ser inteligente, você começa a observar como que essa pessoa está falando, qual a pronúncia que ela está usando, como que está a fisionomia dela, a postura. Você começa a observar, você começa a pegar, falei, essa pessoa não está bem hoje, então eu vou evitar um pouco falar com ela, não vou brincar com ela. Pela fisionomia você sabe se a pessoa está para brincadeira ou não. E às vezes a gente não tem a gente não consegue perceber isso, a pessoa está lá puta da vida, aconteceu alguma coisa na casa dela, você chega e faz uma brincadeira, a pessoa explode com você e a amizade ali de 1, 2, 10 anos acaba ali, naquele momento. Então, vamos começar a pegar essa manha de começar a controlar o que a gente pensa, a forma que a gente pensa, controlar as nossas emoções para a gente estar sempre alegre, sempre feliz, sempre transparecer isso também. Mesmo que a gente estiver chateado com alguma coisa, aí, que eu falei de ressignificar, se concentra naquilo que aconteceu, se concentra naquilo que você está passando naquele momento, dá um novo sentido. Ressignificar, você dá um novo sentido. Então, vamos supor, a esposa ou o marido falou uma coisa e te deixou mal pra caramba. Ao invés de você pegar e ficar remoendo isso, guardar isso pra você e ficar ali dias após dias sofrendo com isso, te fazendo mal, pega e se concentra nisso que aconteceu e coloca um novo sentido. O que você pode pensar? A pessoa fez o melhor que ela podia. A pessoa falou o melhor que ela podia naquele momento. Eu conheço ela há muito tempo, não é o normal dela, então eu vou tirar isso de mim. Só tira isso de você, ressignifica aquilo que aconteceu numa amizade, dentro do trabalho, num setor de trabalho que você esteja passando ali, e você começa a dominar as coisas. Porque para as coisas dar certo no nosso dia a dia, tanto em casa, na rua, no trabalho, é quando você tem o domínio de si mesmo, e através do seu domínio você começa a dominar o comportamento das outras pessoas, porque você começa a influenciar as pessoas a elas ficar bem. Você começa a influenciar as pessoas a falar, a ter uma linguagem melhor, né? Com umas palavras mais bonitas, mais educadas. Você começa a influenciar as pessoas a ter umas emoções mais alegres. Que às vezes a pessoa tem aquele costume, aquele vício de estar estressado todo dia, bravo todo dia, querer brigar todo dia. Você começa ali com um jeitinho aqui, um jeitinho ali e tal. Você vai chegando devagarzinho, você consegue influenciar a pessoa a ter emoções positivas. Você começa a influenciar a pessoa a pensar de uma forma diferente, tanto para benefício próprio quanto para benefício da própria pessoa. Que, como eu disse, as pessoas estão passando por coisas que a gente não sabe. Então, é nossa obrigação de cristãos, de filho de Deus, né, ajudar o próximo. A gente tem que ajudar da melhor forma possível e sempre buscar alguma coisa que possa mudar a vida ou o dia da pessoa de qualquer forma. Então, vai pegando essa percepção das coisas, começa se concentra, né? Se concentra no ambiente, no calor, no frio, na luz, na escuridão, o que tiver ali, se concentra e começa a observar como as pessoas estão agindo, começa a observar como que você reage a qualquer situação que acontece com você, porque se você começar a guardar essas coisas, se você começar a sugar, né, toda essa energia pesada que tem nos ambientes, você vai ficar doente, você vai ficar completamente louco aí da cabeça, sua mente vai ficar destruída, vai ficar
você vai perder completamente o foco daquilo que você quer, vai perder o foco dos seus objetivos, as coisas no dia a dia, a sua vida, de repente vai parecer que não faz mais sentido, aí vem os benditos pensamentos destrutivos, porque vai acontecendo tanta coisa, você vai absorvendo tanta coisa ruim que parece que nada faz sentido. Por que eu estou fazendo isso? Não vai mudar nada. Por que eu estou conversando com essa pessoa? Não vai mudar nada na minha vida? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou vivo? Por que eu existo? Por que isso? Por que aquilo? Aí a pessoa começa a se questionar, a fazer esse tipo de pergunta e infelizmente muitas vezes o mal vence nessa parte. Vai e entra através dos pensamentos da pessoa lá e destrói ela completamente. Então, vamos trabalhar isso, vamos controlar nossos pensamentos, vamos controlar nossas emoções, vamos controlar nossos comportamentos, que você controlando esses 3 passos, pensamento, emoção, comportamento, você consegue fazer o que você quiser, você consegue conquistar o que você quiser com o tempo certo, obviamente, não é de um dia para o outro, não existe milagre dessa forma, mas você vai se tornar uma pessoa cada vez melhor, você vai se tornar uma pessoa cada vez mais extrovertida, mais alegre. E quanto mais você se domina, quanto mais você tem o seu próprio controle, mais pessoas boas vão chegar até você, mais pessoas boas vão assim ser atraídas por você, pela forma que você fala, pela forma que você se comporta, pelas expressões que você passa, pela forma, a alegria que você transparece, que você coloca para fora, que você transborda. Então, vai mudando essas coisinhas assim que você vai fazer uma diferença gigante na sua vida, vai fazer uma diferença gigante na vida da sua família, dentro de sua casa, na vida das pessoas no trabalho. E sempre que você perceber que uma pessoa não está muito legal, seja solidário, chega ali, não vai perguntar direto, saiba o jeito de falar com a pessoa, né? Exatamente isso aí. Se governar e ter autoconfiança, isso aí vai fazer diferença gigantesca na sua vida, na vida de qualquer pessoa. E tem isso para você. A gente tem que aprender as coisas, o que eu estou aprendendo esse ano, né, é que tudo isso que a gente aprende, se a gente aprender e guardar, a gente não aprende. Simplesmente a gente absorveu um conteúdo, absorveu uma coisa nova. Mas quando você aprende uma coisa e você coloca em prática e ensina a outra pessoa, aí sim você aprende, porque você está colocando, além de você estar praticando, colocando isso aí como verdade na sua mente, você está ensinando outras pessoas, você está ajudando as pessoas, aí você cresce. Você se torna um exponencial, você começa a crescer em todas as áreas da sua vida. Então, tudo que você conseguir aprender, tudo que você absorver de bom, tudo que você aprender que pode mudar, transformar a vida de qualquer pessoa, às vezes você fala um oi, um bom dia, às vezes você pega e direciona, às vezes você fala, é melhor por esse caminho, você começa a dar a sua opinião, né, de uma forma bem educada para que a pessoa consiga receber aquilo, que a maioria das pessoas, de repente, pode não ser muito receptivo, você começa a colocar para fora. Aí fica tudo bom, porque você ajuda você mesmo, você muda a sua vida, você muda a vida das pessoas. Sou muito calado e guardo tudo. Então você é um puta de um egoísta. Ô Cristiano, eu era assim também, cara. Eu era assim também. Eu fiquei muitos anos sendo calado. Tem uns vídeos anteriores meu, eu acho que você não assistiu. Um deles, eu não lembro qual agora. Eu falei que eu não gostava de gente, não gostava das pessoas, cara. Eu não gostava, se eu tivesse quieto no meu canto e chegasse alguém aqui perto de mim, eu falava, puta merda, tomara que não fala comigo, tomara que não fala comigo, tomara que não fala comigo. Aí a pessoa começava a falar comigo, eu ficava puto da vida, porque eu não gostava de conversar. Eu não gostava de relacionar, não gostava, eu queria que as pessoas ficassem longe de mim. Aí, às vezes, dependendo do lugar que eu estivesse assim, eu ficava torcendo para as pessoas não sentar perto de mim. Porque tem uma coisa comigo que acontece, sempre aconteceu, as pessoas têm a mania, né, um costume, mesmo não me conhecendo, nunca ter me visto, de chegar e ficar desabafando comigo, ficar puxando assunto comigo. Sempre foi assim, qualquer lugar. Aí, que nem eu falei no outro vídeo, eu vou falar aqui de novo. Tem uma vez que eu estava no ponto de ônibus, eu estava sozinho, chegou uma pessoa, nunca tinha visto a pessoa na vida, e a pessoa começou a puxar assunto, começou a desabafar da vida dela pra mim. Eu falei, puta merda. Aí na hora eu pensei, o que essa pessoa tá falando comigo? Eu nem conheço e tal, essa pessoa é doida. E a pessoa começou a falar comigo e foi falando, desabafando, e eu falei, caramba. Aí eu fiquei incomodado. Aí, só que eu não falei com a pessoa, não fiquei conversando, foi só concordava, é difícil e tal. Mas as pessoas têm esse costume de desabafar. Como você é calado, muito calado, pode ser que as pessoas tenham uma facilidade em pegar e desabafar com você. Pode ser que as pessoas tenham esse costume assim, mesmo que não te conheça, elas se sintam confortáveis de pegar e conversar com você e desabafar.
pelo simples fato de você ser calado. Por que que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas que tem algo a dizer, elas não querem conversar com uma pessoa que fala muito. Elas querem conversar com aquela pessoa que ouve muito, que sabe ouvir. E tem um vídeo que eu falo de você ouvir e de você escutar, né? Que é o primeiro vídeo que eu soltei ali, que eu falo assim, quando Deus fala com você, você escuta ou você ouve? A partir do momento que eu comecei a ouvir Deus falando comigo, a minha vida mudou completamente. Minha vida mudou completamente. E a maioria das pessoas, elas não querem uma pessoa para ficar conversando. Elas querem uma pessoa para ouvir aquilo que elas têm a dizer. Ela precisa colocar aquela coisa para fora. Exatamente. 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 E aconteceu isso aí demais comigo. Demais. E eu deixo para você aí, ô Cristiano. Usa isso aí, cara. Começa a colocar isso aí como prática, como uma forma assim de aprendizado e prática assim no seu dia a dia. Se aproxima das pessoas. Mesmo que você seja muito calado, começa ali a se aproximar das pessoas e deixa elas falar. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. Você não pode absorver para você. Você não pode pegar para você. Não pode tomar como verdade tudo aquilo que elas passar para você. Você abre ali o seu coração, não abre o ouvido, a sua mente, entendeu? Não abre a sua mente. Se você abrir sua mente e tudo e abrir seus ouvidos 100%, aquilo que a pessoa falar, se for uma coisa pesada, vai ficar gravado em você, vai ficar preso. Aí você vai tomar como verdade e isso aí pode te prejudicar. Então o que eu indico para você fazer? Se aproxima das pessoas, deixa elas falar, deixa elas desabafar, solta, faz, incentiva as pessoas a colocar para fora. Porque, como eu falei várias vezes, as pessoas às vezes não sabem o que, que a pessoa está passando. E só o fato de você falar um oi já muda a vida da pessoa. Então, deixa as pessoas falar com você. E conforme ela vai falando, não presta tanta atenção nas palavras. Não presta tanta atenção naquilo que ela está colocando para fora. Mas começa a perceber, sim, o sentimento que a pessoa está sentindo. Se você começar a perceber o que, que ela está passando ali, através do sentimento que ela está colocando para fora, você vai saber ele na hora. Se você dá um abraço na pessoa, se você dá um aperto de mão, se você dá uma palminha no ombro, se você fala alguma coisa de Deus para ela, se você fala uma frase de incentivo, entendeu? Você vai transformar a vida da pessoa ali da água para o vinho. Tudo que ela precisa era colocar para fora. Como eu era uma pessoa muito calada, não gostava de conversar, eu guardava tudo para mim. Eu guardava, hoje nesses vídeos aqui eu tô colocando tudo para fora. O que vai vindo de sentimentos, de sensações aqui, eu coloco para fora. Essa última mensagem sua você não desabafa e guarda tudo para você. Eu vou passar uma experiência minha, tá? Uma experiência minha. Eu venho guardando coisas que acontecem comigo desde os meus 13 anos. Que você me conhece, já veio aqui em casa, você sabe da nossa história aqui. E eu venho guardando essas coisas, cara. Eu vinha, né, guardando. Eu vinha guardando, guardando. E qual que é o mal de guardar as coisas para você mesmo? A sua carne, você por dentro começa a apodrecer, viu? Você começa a apodrecer. A sua alma apodrece, tudo apodrece. Aí o que que sai da sua boca? Sentimentos negativos, palavras negativas, inconscientemente, você não percebe. Mas as suas palavras, se você começar a observar a partir de agora, talvez as suas frases sempre tenham alguma coisa negativa. Ou talvez os seus pensamentos, se você começar a se observar agora, os seus pensamentos sempre têm alguma coisa negativa. Então, se você está trabalhando ali, por exemplo, sei lá, caiu uma ferramenta em cima de uma placa ali de um armário que está produzindo ali, tudo, só, putz, acabou meu dia, já era, não vou entregar. Também você começa a colocar um monte de negativismo na sua mente. Não, não vai dar certo, eu perdi a matéria-prima, não sei o que, você começa a criar um monte de coisa. Se você começar a observar isso, o que você tem que fazer? Tem que começar a alterar, cara, você tem que começar a ressignificar tudo o que acontece. Eu vinha durante anos guardando as coisas, guardando, guardando, guardando. Aí cheguei, aí aconteceu o que aconteceu comigo. Tem uns vídeos que eu falo, não era sobre a síndrome de burnout, né? Eu tava falando de traumas. Acho que foi de segunda-feira. Eu tava falando de traumas, porque de toda a nossa vida acontece tanta coisa, acontece tantos traumas, tantas situações assim desastrosas, tantas situações assim pesadas psicológicas pra gente, que tudo que acontece de ruim desde pequenininha até dentro no período de gestação ainda, que a nossa mãe sofre, que ela sente, passa pra gente.
E eu vinha guardando tanta coisa, cara, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que isso causou o transtorno que eu passei, né, nessa empresa que eu estava trabalhando. Porque todos os tipos de trauma que eu vinha passando, todos os bloqueios emocionais que eu tinha, como eu não colocava para fora, como eu não tinha essa ciência, eu não tinha esse conhecimento, eu vinha guardando para mim e isso estava me matando por dentro, estava me matando. Então, da minha história assim, em relação a trabalho, eu comecei a trabalhar numa empresa aqui perto, era 2010. De 2010 a 2010 a 2012, 2013, mais ou menos, de tanta coisa que eu guardava pra mim, de tanta mágoa e rancor, eu me tornei uma pessoa estúpida, arrogante, grosseiro, eu era mal pra caramba, eu era ridículo, eu brigava com todo mundo no trabalho o tempo todo, eu era tão estressado, eu era tão ruim, que até uma vez que eu fico falando, eu ficava desafiando o diabo, eu falava, meu, se ele existe, que ele vem falar comigo aqui pessoalmente, eu ficava desafiando ele o tempo todo. Cara, era tanta coisa ruim que estava dentro de mim, só pelo fato de eu guardar, de eu não colocar pra fora, que isso estava me matando por dentro, cara, me matando por dentro. Mas aí Deus foi bom comigo, colocou uma pessoa na minha vida que é a minha esposa, e ali, puf, deu um estalo de luz. A partir do momento que eu conheci ela, eu parei de falar tanto palavrão, porque era tipo, a cada 100 palavras, 1000 era palavrão, era xingamento. Então, eu mudei o meu linguajar, a forma de falar, mudei a forma que eu lidava com as situações do dia a dia de trabalho, comecei a alterar. O meu cunhado trabalhava comigo no mesmo setor, eu era muito ruim com ele, cara. Eu era muito ruim, eu judiava demais dele psicologicamente, eu judiava demais. Eu era ruim, eu era um monstro, pra falar a verdade, eu era um monstro. E chegou um dia, tipo, caiu a ficha, eu cheguei nele, passei o dia inteiro ali quieto, não falei com ninguém. No finalzinho da tarde, depois que do horário de todo mundo ir embora, ele saiu uma hora mais tarde, eu peguei e fiquei essa uma hora ali, cheguei nele e falei, cara, eu esperei todo o dia inteiro aqui refletindo e eu quero só pedir perdão pra você. Quero pedir perdão porque essa pessoa que você tá vendo aqui, que você tá conhecendo, não sou eu. E eu quero pedir perdão, cara, porque a forma que eu tô te tratando não sou eu, não é eu que tô fazendo. Eu não sou desse jeito. E eu pedi perdão, cara, abracei ele, chorei tudo ali. E nesse momento ali foi como se eu tivesse tomado um banho de sei lá, tudo que você imaginar de coisa boa, sabe? Eu tirei um peso, tirei tanta coisa assim ruim que estava dentro de mim, eu liberei naquele momento. E me tornei uma pessoa melhor pra caramba. Só que ainda assim, como eu não sabia lidar com as minhas emoções, como eu não sabia lidar com isso, com todas essas coisas, eu continuei com os meus traumas, continuei com os meus bloqueios. E eu fui passando ano após ano, ano após ano. Aí agora em 2021, eu estava nessa empresa, que eu estava falando no começo do vídeo, não sei se você pegou. Aí eu estava nessa empresa e com tanta coisa que eu guardava dentro de mim, com tanta raiva, com tanta mágoa, tanta coisa ruim, cara, tantos traumas que eu vim carregando, que eu falo no vídeo de trauma, eu chegou um momento assim que eu não estava completamente fora de mim, completamente fora. E aí trabalhando nessa empresa, eu comecei a, tipo, eu criei muita expectativa de alguma coisa que não veio para mim. E com tanto trauma que eu carregava, com tantos bloqueios que eu tinha, eu me tornei uma pessoa muito fechada, que nem eu falei, eu não gostava das pessoas, eu não gostava de conversar com as pessoas. Eu não gostava que as pessoas ficassem perto de mim. Se eu estivesse num local assim, eu queria ficar sozinho. Eu não queria que alguém sentasse perto de mim, ou sentasse na minha frente, sentasse perto. Eu simplesmente não queria, eu não gostava. Ônibus, eu sempre odiei andar de ônibus porque sempre tem alguém para sentar do lado. Às vezes quando eu entrava, às vezes tinha bancos vazios, tinha pessoa sentada. Muitas e muitas vezes eu não sentava, mesmo tendo vários bancos vazios, eu não sentava só para não estar do lado de alguém. Porque eu não gostava, cara, eu odiava essas coisas de estar perto de gente, de ficar conversando. Porque eu me fechei tanto de acordo com as coisas ruins que aconteceu comigo, de acontecer aqui em casa e tudo, foi tanta coisa ruim que eu me fechei pro mundo. Eu me fechei completamente pro mundo e para as pessoas. E eu guardei isso pra mim. Eu não pedi ajuda, eu tinha um orgulho muito grande, que foi quebrado recentemente. Eu não pedi ajuda, eu era orgulhoso demais. Eu me dedicava só no trabalho, mas não nas pessoas. Eu me dedicava só no trabalho e não em mim, por isso que eu acabei ficando doente, né? Causou aí a síndrome de burnout.
E, meu, esse negócio de guardar é a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. Você fala de Deus, eu percebi, então você é um cara religioso. Se você é um cara religioso, então você tem que colocar isso pra fora, você tem que desabafar isso aí. Se você quiser, você me chama aqui no direct, a gente conversa, eu te ajudo nessa parte aí. Porque traumas, bloqueios mentais foi criado pelo nosso inimigo, né? Pelo diabo. E ele coloca, ele de alguma forma ele coloca, vem aplicando, vem instalando isso na gente desde pequenininho, desde criança, para que a gente não cresça, cara, para que a gente não prospere, para que a gente não desenvolva, para que a gente não construa uma família, para que a gente não tenha um emprego bom ou não tenha uma empresa própria, entendeu? Vamos colocar assim, ó, você era muito orgulhoso, você era muito orgulhoso, a partir de agora você não é mais, cara. A partir de agora esse orgulho seu aí já caiu, já está destruído. Assim que a gente desligar aqui, já me chama. Se você não me chamar, eu vou te chamar. A gente vai conversar, cara. Não, não guarda isso aí, não. De tanto que eu guardei essas coisas pra mim, eu me tornei uma pessoa desprezível. E eu tenho, assim, eu encho o peito pra falar que eu tenho a melhor pessoa da minha vida, assim, da minha vida inteira, assim. É, a melhor pessoa que possa existir eu tenho na minha vida hoje é minha esposa, cara. Que a partir do momento que eu conheci ela, minha vida mudou completamente. Mudou da água pro vinho. Só que eu não sabia lidar com emoções. Eu fui aprender agora, do ano passado para cá, que eu fui pegar essa mãe, que eu fui pegar a ter a percepção de como funciona e tudo. Eu comecei do ano passado para cá. Só que assim, a minha esposa é tão boa, cara, na minha vida, é tão boa, que ela transformou tanto a minha vida que eu me permiti a chegar a esse ponto. Eu me permiti a chegar a esse ponto de buscar um conhecimento, de buscar uma ajuda. Demorou, mas eu consegui, entendeu? E o que aconteceu? Nessa empresa que eu estava, que eu tive essa crise de síndrome de burnout, é, eu estava num ponto, cara, psicológico tão pesado que eu estava sem força. A minha esposa, ela conversava comigo todo dia, ela chamava minha atenção todo dia, e tudo que ela falava eu não ouvia, que eu falei, tem a diferença de escutar e ouvir. E tudo que ela falava eu só escutava, eu não ouvia, cara. Aí foi acontecendo, foi ficando pior. Aí chegou essa crise, tudo que eu tive, de chegar a parar no posto de saúde e tal. Não sei se foi na semana seguinte ou quando foi, agora eu não lembro, faz um tempinho. Eu cheguei em casa, eu cheguei muito mal. Eu cheguei muito mal, cara, zoado, zoado. Aí eu conversei aqui com a minha vizinha, ela é da Testemunha de Jeová. Então ela tá o tempo todo falando de Deus, o tempo todo falando de Deus. E ela viu que eu tava mal e logo de cara, assim que ela olhou pra mim, ela já viu que eu estava em depressão. E ela começou a conversar comigo, ela não ficou fazendo pergunta pra mim. Ela simplesmente falou o que estava no coração dela, sabe? Ela soltou, que é o que eu venho falando assim nesses vídeos, que a gente colocar pra fora aquilo que a gente sente, que a gente colocar pra fora nosso conhecimento, a gente ensinar aquilo que a gente aprende. E simplesmente ela ficou só conversando, ela ficou falando que ela estava sentindo na hora. Ela viu que eu estava com depressão, ela começou a falar, colocar aquilo que estava no coração dela, Deus foi usando ela, só foi colocando pra fora. E na hora que ela terminou de falar comigo, eu desci pra casa, cheguei aqui, minha esposa estava sentada no sofá, ela estava ali chateada pra caramba, estava em choro e tudo. Eu entrei, a única coisa que eu fiz foi me ajoelhei aqui nos pés dela, debrucei a cabeça nas pernas dela e comecei a chorar. Aí chorei, cara, chorei muito, 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 muito. E falei com ela, tal, conversei, puf, tirei todo aquele peso. E a única coisa que ela falou pra mim foi assim: Meu, você precisa falar com Deus. Você precisa nem orar, é falar, conversa com Deus. E depois de tanto que eu chorei, eu sentei do lado dela ali, comecei a conversar com Deus. Eu não fiz uma oração. Eu não fiz uma oração, eu comecei a conversar com Deus. E a partir desse momento que eu conversei com Deus, eu senti a presença dele, todo aquele peso. Meu, eu tava com tanta dor, tava com dor de cabeça muito forte, tava com tanta dor, que conforme eu fui conversando com Deus, a minha dor de cabeça desapareceu, cara. Foi coisa surreal, foi de outro mundo, foi praticamente um milagre. A minha dor de cabeça assim sumiu na hora, a dor que eu tava fisicamente, aquele peso, o ombro todo dolorido, sabe, a nuca doendo assim, todas essas coisas saiu quando eu conversei com Deus. Eu simplesmente conversei com Deus. Então o que eu falo pra você, cara? Eu sei que eu entendo completamente a situação. Eu fui assim durante muitos e muitos anos, isso aí só me carregou pro buraco.
só me afundou ali num buraco de areia movediça. Então você tenta sair o tempo todo, mas você vai afundando cada vez mais. E quanto mais você mexe, mais você afunda. E eu tinha várias âncoras, várias correntes presas em mim que ficavam me travando, me segurando, me afundando cada vez mais. E, meu, na hora que eu me libertei, que eu comecei a colocar pra fora, cara, minha vida mudou da água pro vinho. Mudou da água pro vinho. Você pode ver aqui que da pessoa que eu era antigamente, da pessoa que eu vinha sendo nos últimos anos, e a pessoa que eu estou sendo de segunda-feira para cá é completamente outra pessoa. Eu, para gravar vídeo, para abrir a tela aqui, era um sacrifício, era uma luta. Eu abria várias e várias vezes a câmera e desligava, várias e várias vezes desligava. Não saía, cara. E hoje eu tô falando aqui tranquilo, tá fácil, eu tô colocando, eu falo o que tá no meu coração. Esses vídeos que eu tô gravando, tipo, seria para ser conteúdo, mas eu não estudo o assunto, eu não faço anotação, eu não leio, eu não assisto nada. Eu simplesmente sinto qual que é o assunto que eu quero falar do dia ali e falo o que vem, entendeu? Eu simplesmente coloco para fora. E isso está sendo assim como a maioria das pessoas gosta de usar essa frase, eu acho até um pouquinho engraçado, é um divisor de águas na minha vida. É um divisor de águas. Só pelo fato de eu começar a colocar para fora, eu tô tirando, meu, a forma que eu falo, as coisas que eu falo, eu tô falando para quem tá me assistindo, tô falando para quem vai assistir depois, mas só o fato de eu colocar para fora já me muda por dentro, cara. O negócio é absurdo. De domingo à noite para segunda-feira, eu tirei vários bloqueios que eu tinha de autoimagem, vários bloqueios que eu tinha de ser aprovado, bloqueios de aprovação. Eu me desbloqueei disso, me livrei disso, da noite pro dia. Aí gravei o primeiro vídeo na segunda, meio travado, na terça meio travado, aí fui me soltando e hoje eu tô aqui, já é sábado, já tô aqui mais um vídeo aqui, cara, tá fluindo, é só colocar para fora. Eu sei o quanto isso é difícil e eu só consegui ter essa mudança radical também, né, de conseguir colocar para fora, porque eu passei num psicólogo. A maioria das pessoas tem preconceito com esse tipo de profissional, né, psicólogo. Mas eu não sou louco, e não sei o quê, e tem muitas crenças. Mas em 4 conversas que eu tive com essa pessoa, ela transformou a minha vida também psicológica. Ela mudou a minha vida completamente ali da forma que eu via, que eu enxergava a situação. Então, tudo que eu precisava fazer era me desvincular, me desassociar das coisas ruins. Conforme eu falei num outro vídeo também, é você deixar o passado para trás, parar de pensar no futuro e viver o agora. Viver o agora, entendeu? Você conhece uma boa parte da minha história. Você sabe que tudo que aconteceu, as crises que a gente teve aqui em casa, você conhece, você sabe tudo. E uma das coisas assim que mais pesou para mim, que eu falei também esses dias, é do perdão. No vídeo que eu falo de perdão, porque num momento específico aqui em casa com a minha mãe, ela ela foi querer ajudar aqui, fazer um negócio, e eu gritei com ela estava fazendo tratamento. Aí eu gritei com ela. Eu gritei com ela, ela simplesmente abaixou a cabeça, foi pro quarto e não levantou mais, estando sã. Ela só levantava drogada e dopada, porque era tanto remédio que teve que aumentar as medicações dela. A partir desse momento que eu gritei com ela, ela desistiu, cara. Ela desistiu. Tipo, ela não colocou pra fora aquilo que ela tava sentindo, ela simplesmente aceitou e falou: Meu, o que que eu tô fazendo aqui? Né? Por que que eu tô viva? Por que que não sei o que? Com certeza que ela teve esse tipo de questionamento. E simplesmente ela abaixou a cabeça naquele momento, foi pro quarto e não levantou mais, estando sã. E aí vem a questão de mais um bloqueio, de mais um trauma, da questão de perdão e de você colocar pra fora. Esse assunto era um assunto muito difícil para mim. Toda vez que eu só de pensar, só de lembrar, eu chorava demais, eu me trancava demais e era horrível, era uma situação horrível. E eu comecei a colocar para fora. Eu comecei a colocar para fora, fui colocando para fora e cara, eu tô livre disso. Tipo, infelizmente eu gritei com ela e pode ser só uma mera coincidência, ela desistiu da vida, desistiu de lutar contra o câncer, porque o câncer também estava muito forte e cara, Deus levou ela. Mas eu precisei colocar para fora. A gente tem que fazer isso. Enquanto eu guardava isso dentro de mim, eu era uma pessoa horrível. Eu vinha guardando vários tipos de trauma. Você conhece meu pai, sabe como que ele é, as questões dele aí. E, cara, é muita coisa. E se eu não colocar pra fora, se eu não me tirar isso de mim, sabe? É tirar mesmo, é como se fosse uma roupa.
os traumas, os bloqueios, as coisas ruins que acontecem durante toda a nossa vida é como se fosse uma roupa. E você tem a opção de você trocar de roupa ou não. E eu vinha muitos e muitos anos vestindo essa roupa de bloqueios, vestindo essa roupa de traumas, vestindo essa roupa de mágoas, de ódio, de raiva, de rancor, tudo que de ruim que você imaginar, eu carregava essa roupa em mim. Eu vestia ela por baixo das outras aqui e falava, isso aqui faz parte de mim, faz parte da minha vida. Eu vou levar isso aqui para a vida inteira. Mas aí eu percebi, cara, deu uma virada de chave e falei, meu, por que eu vou ficar com essa roupa imunda? Por que eu vou viver com essa roupa de trauma? Por que eu vou viver com essa roupa de bloqueios, com essa roupa de mágoa, de ódio, de raiva, de tristeza? Por que eu vou viver isso? Por que eu vou viver com essa roupa, sendo que eu posso viver o resto da minha vida com a roupa que Deus trouxe para minha vida? Porque a roupa que Deus colocou aqui para eu vestir, eu simplesmente tirei, cara. É como se você tirar mesmo, literalmente. Você pega e tira essa roupa, todas as coisas ruins que tem dentro de você, todas essas lembranças ruins que tem dentro de você, você tira como se fosse uma roupa, fala, eu não uso mais isso aqui. A partir de agora eu vou usar a roupa de Deus, eu vou usar a roupa dos céus, o manto, coloco uma roupa nova ali e falo, cara, a partir de hoje eu vou ser feliz, a partir de hoje eu vou ser o cara mais alegre do mundo. A partir de hoje, se eu já sou um bom pai, eu vou ser um pai excelente, extremamente, 1 milhão de vezes melhor. Se eu sou um bom marido, eu vou ser 1 milhão de vezes melhor e começa a ter esse tipo de pensamento, começa a ter esse tipo de mentalidade, que é só uma virada de chave. O passado, se você pegar a sua vida, você coloca numa linha do tempo. Aí o seu passado está aqui, né? Seu passado está aqui. Todas as coisas ruins que aconteceu, porque as coisas ruins são as que mais prevalecem na nossa mente, no nosso sentimento, nossa sensação. Então o passado ele é sempre mais predominante. A gente coloca uma força muito grande nele, a gente coloca um poder muito grande sobre as coisas ruins, a gente amplia demais ele, a gente não enxerga as coisas boas. Então, enquanto você estiver vinculado aqui às coisas do seu passado, o seu presente não existe, porque você não está no presente, você só vai estar aqui no futuro. Você fica o tempo todo lembrando do passado e sofrendo, pula aqui o presente e fica o tempo todo aqui no futuro, imaginando coisas, criando expectativas de algo que não vai acontecer. Então, o que eu posso falar para você aqui agora, para deixar aqui, coloca para fora. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso, eu fiquei assim durante anos, mas a pessoa que eu sou hoje, depois que eu soltei tudo que está dentro de mim de ruim, depois que eu me desvinculei, cara, eu mudei da água para o vinho e eu quero que você faça a mesma coisa. E eu vou te ajudar com o que for preciso. Então, desvincula, esquece um pouquinho o passado. Para de pensar nele, porque o passado ele cria âncoras negativas. Essas âncoras, ela tem várias correntes que está presa no seu corpo inteiro, que impede você de seguir na sua linha do tempo. Impede, você não segue, porque você está o tempo todo aqui lembrando o passado, lembrando o passado. O passado conversa com você o tempo todo. O seu presente, o momento de hoje, de agora, você não tem tanto foco. Você não consegue se concentrar tanto, você não, às vezes não está muito feliz, não está muito alegre, porque acontece tanta coisa que você nem percebe o que acontece no dia. E você fica criando muita expectativa do seu futuro. Você começa a criar muitas coisas, você fica imaginando isso e aquilo, e você não vive o presente, cara. Então, coloca para fora, coloca, desabafa. Se você não conseguir falar diretamente com uma pessoa, pega um caderno. Eu já fiz isso, pega um caderno, coloca tudo que você está com raiva lá, todas as coisas que tá te fazendo mal, escreve. Depois você risca, rasga, arregaça esse papel, taca fogo, porque você está tirando de dentro de você esses pensamentos ruins, está tirando dentro de você as coisas que está atrasando a sua vida, que está impedindo você de crescer como pessoa, como pai, como esposo, como tudo, como cristão, está impedindo você de prosperar em todas as áreas da sua vida só por conta disso. Então eu entendo, tá? Eu entendo completamente o quanto é difícil colocar para fora. Mas depois que você faz a primeira vez, meu, é como se você estivesse tomando uma água geladinha, fresquinha, no meio de um deserto, no meio-dia. Porque você está lá torrando, toda ressecada, você ganha uma garrafa d'água ali, nossa, que delícia, você mata aquela garrafa d'água. Olha que sensação boa de você tomar uma água geladinha ali dentro de um deserto quente daquele jeito lá. Imagina o quanto é bom. É a mesma coisa de quando você começar a colocar para fora os sentimentos ruins e principalmente começar a colocar para fora as coisas boas que você tem. A gente conversa muito pouco, a gente se vê, é raro a gente se ver, a gente se viu poucas vezes na adolescência aí, mas pelas coisas que eu vejo que você posta, o trabalho que você faz, cara, você tem um futuro muito grande para frente, você tem um poder muito grande em suas mãos que você só não está sabendo lidar. Então,
Pega e troca essa chavinha, tira essa roupa suja, imunda, de coisas ruins do seu passado e veste uma roupa nova, uma roupa de poder, uma roupa de super-herói. Você vai ver que a sua vida vai mudar demais, cara. Demais, 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 demais. E vamos conversar aí, ó. Já marquei para tirar. Maravilha, cara. Perfeito, perfeito. Se você quiser conversar comigo, assim que eu encerrar aqui, você pode me chamar lá no Messenger ali, no direct. Ou se você não me chamar, eu vou te chamar. E a gente conversa um pouquinho, tá? Eu tô sentindo uma coisa muito, muito forte, assim. Eu não sei se você viu outros vídeos. Eu tô sentindo, eu tô um negócio assim de sensação, cara. E eu tô sentindo uma sensação, assim, uma coisa muito, muito forte, assim, em relação a você. Eu, pra falar a verdade, é até estranho. Eu não sei por que você está aqui agora. Eu não sei por que você está colocando essas mensagens, por que você está digitando aí. Mas se você está aqui nesse momento foi porque Deus colocou. E não é Deus que colocou o que eu estou passando na sua vida agora. É Deus que colocou você na minha mais uma vez. A forma que eu vejo, que eu enxergo, é porque em todas as minhas orações eu peço para Deus colocar as pessoas certas no meu caminho. E Deus vem fazendo isso há muito tempo, cara. Só que antes eu não tava vendo. E agora eu sinto, eu vejo, umas coisas assim absurdas. E eu tô com uma sensação assim muito forte. E eu quero conversar com você um pouquinho. A gente conversa ali no particular. E é uma coisa muito boa, cara. Deus tem uma coisa muito boa pra você. E você só precisa colocar pra fora. Beleza? Eu vou encerrar aqui esse vídeo. Essa live. Tá dando um calor, tá dando um negócio aqui diferente de novo, igual aconteceu no outro vídeo. E eu transformei a vida de uma pessoa só com aquele finalzinho da live que eu fiz, colocou uma camisa vermelha. Eu tava falando de um assunto completamente diferente e no final, já quase no final de eu encerrar ali, ela entrou na live. E quando ela entrou, começou a dar uns negócios muito doidos em mim, umas sensações muito diferentes, um negócio muito, cara, coisa de outro mundo. E eu acabei finalizando a live com uma oração para ela e depois na sequência ela já me chamou no direct lá falando que eu mudei a vida dela completamente, mudei o dia e tal. E ficamos conversando ali, eu transformei a vida dela, cara. E eu tô sentindo a mesma coisa aqui em relação a você. E depois a gente vai conversar um pouquinho ali. E eu vou encerrar aqui agora. Beleza? Então, fiquem com Deus. Obrigado por você estar presente aqui mais uma vez, por você ter acompanhado aqui, ter participado dessa conversa. Tenho certeza que já deu várias viradas de chave para você. Para quem vai assistir essa live aqui depois, vai mudar muita coisa também. E Deus faz isso, cara. Deus usa a gente o tempo todo. Deus usa outras pessoas o tempo todo para falar com a gente, para mostrar as coisas pra gente. Só basta a gente enxergar aquilo que Deus tem pra gente, né? E a gente ouvir aquilo que Deus fala. Porque a maioria das vezes a gente só escuta. A gente escuta, beleza, tá bom, mas não faz nada, não acontece nada. Mas quando a gente começa a ouvir o que Deus fala pra gente, quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, a gente começa a sentir a presença de Deus, aí o negócio fica diferente. Recentemente, não sei se você acompanhou, eu voltei para a igreja, foi uma coisa absurda que aconteceu lá na igreja. Agora eu já estou gravando live aqui, coisa que eu nem imaginava que eu fosse conseguir fazer. Eu estou desde o ano passado trabalhando nessa área, mas não tive coragem, não tinha a capacidade de fazer nenhum vídeo curto, qualquer coisa assim que mostrasse a minha imagem, que eu tinha vários bloqueios de autoimagem, bloqueio de aprovação e tudo mais. E eu não consegui, cara. Talvez se eu tivesse feito isso que eu estou fazendo hoje, já desde o ano passado, desde que eu comecei a estudar mesmo, que eu comecei a colocar em prática esse trabalho que eu estou fazendo, eu já tivesse mudado milhares e milhares de vidas. Mas, como está na Bíblia, tem tempo para todas as coisas, né? Então a gente tem que esperar o tempo de Deus e vai dar tudo certo, cara. Vamos conversar um pouquinho aí, que Deus tem uma coisa muito grande na sua vida, beleza? Fique com Deus aí, tem mais e obrigado mais uma vez. Eu te aguardo lá no Messenger. Até mais.